Olá, galerinha, belezinha? Todos bem? Todos em casa? Espero que sim, hein? E aí, como foi a nossa primeira experiência com a nossa primeira videoaula? Tenho certeza que não foi fácil. Sim, é verdade. Não é a mesma coisa de estarmos em nossas salas, né? Estarmos interagindo diretamente. No entanto, tempos de pandemia exige certas adaptações, ok? De toda forma, o mais importante é não deixar de estudar, não deixar de fazer os exercícios, as atividades. Combinado? Então, confiram as nossas videoaulas, façam os exercícios e não percam o ritmo, beleza? Isso é extremamente importante. Assim como o mais importante, muito cuidado, beleza? São tempos de amor, são tempos de cuidado, beleza? Um grande abraço, muito prontamente, muito breve, nos veremos. Bem, vamos lá, galerinha. Agora nós vamos falar sobre um dos outros povos que foi extremamente importante, né, aí na história das Américas, ok? Nós vamos falar sobre os maias, ok? Então vamos lá. Antes, no entanto, é preciso revisar, beleza? Mas, antes de estudarmos sobre os maias, vamos revisar. Como prometido na última aula sobre os astecas, nós ficamos de testar os nossos conhecimentos sobre os astecas. Vamos lá? Bem, a primeira questão que eu trouxe aí para nós discutirmos é a seguinte. Leia as informações a seguir com atenção. Primeiro item. Após dominar cidades e povos vizinhos, os astecas constituíram um império imenso. Até então, verdadeiro, não é mesmo? Vejam que o item ele confirma o que nós aprendemos sobre a formação do Império Azteca. Após dominar cidades e povos vizinhos, os astecas constituíram um império imenso. 2. O Império Azteca compreendia o atual México e ia do Oceano Pacífico ao Golfo do México. Percebam que, mais uma vez, o item 2 confirma a localização desse poderoso Império Azteca. Portanto, também está verdadeiro. Beleza? Lembre-se que o Império Azteca vai se localizar desde o sul do México até parte da América Central entre o Oceano Pacífico e o Golfo do México. Item 3. O Império Azteca era formado por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Verdadeiro ou falso? Tan, 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 tan. Falso. Por que, galera? Porque esses povos não tinham diferentes graus de subordinação. Né? É importante lembrar que o Império Azteca ele não formou uma unidade de poder político, não formou um império centralizado, por exemplo. No entanto, todos os povos que faziam parte do Império Azteca eram subordinados sim aos astecas ou mexicas ou mexicas, ok? Item 4. Alguns povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos, sob a forma de moedas de ouro e prata. Esse item aí, bem curioso. Por quê? Até pesados impostos ele estaria correto. No entanto, sob a forma de moedas de ouro e prata, bem errado. Por quê, galera? Lembre-se que os astecas eles não tinham a cunhagem de moeda ainda, ok? Como que eles pagavam os impostos? Com penas importantes de alguns animais exóticos e animais importantes para essa civilização, mas também com alimentos, né, como cacau, milho e outros alimentos, ou até mesmo com pessoas e animais para sacrifícios, exatamente. Mas moedas de ouro e prata, não. Beleza? Então o item correto seria letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quem acertou essa? Fácil, né? Daí tem o nossa resolução comentada. Todos os povos subjugados pelos astecas eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos, sob a forma de penas raras, pedras preciosas e alimentos.
Lembre-se que os povos ameríndios não utilizavam moedas, os astecas não utilizavam moedas. Combinado? Próximo exercício aí. Esse exercício é mais tranquilo, é só para identificar, né, qual dos povos nós estamos falando. Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492. Lembre-se, Cristóvão Colombo, né, com o navegador genovês Cristóvão Colombo no comando das naus, dos navios. Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta dos metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas, principalmente depois das expedições de Hernán Cortés. A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em qual região do continente americano? Essa questão é simples, porque, galera, ela exige apenas nós identificarmos quem foi Hernán Cortés e qual povo ele dominou, ok? Lembre-se que Hernán Cortés foi o responsável pela conquista, dominação e extermínio praticamente do Império Azteca, beleza? O único item que tem sobre os astecas é o item B, nos territórios onde hoje se localiza o México. Portanto, questão que o item correto é a letra B. Belezinha? B de bonitos. Hernán Cortés foi o colonizador espanhol responsável pela conquista cruel e violenta dos astecas, nos territórios onde se localiza boa parte do México e parte da América Central. Beleza? Bem, terceira e última questão, para nós começarmos a falar sobre os maias. Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na civilização asteca. No início eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho, e apenas algumas famílias privilegiadas mantiveram o direito de ter guerreiros entre os seus membros. É um texto do professor Leandro Carnal, A Conquista do México. O texto faz referência à sociedade asteca no século XV, a qual era. Vejam que é um texto que exige uma certa interpretação. Essa questãozinha aí, por exemplo, é similar, de certa maneira, à questão cobrada no Enem, daqui a alguns anos, não é mesmo? O Exame Nacional do Ensino Médio, você vai fazer essa provinha, beleza? E não vai ter nenhuma surpresa, porque você estará mais do que bem preparado para isso. Então percebam que o comando da questão nos questiona qual é a principal característica da sociedade asteca mencionada nesse fragmento do texto do professor Leandro Carnal. Beleza? Vamos lá? Alternativa A, guerreira e sacerdotal. Guerreira, sim, vejam que foi exatamente essa característica que ele ressaltou nesse fragmento de texto. Ok? No entanto, sacerdotal não. Ainda mais, vamos ler o item completo. Formada de uma elite política que governava com tirania a massa de trabalhadores escravos negros. O item está totalmente errado, né? Lembremos-nos que havia sim escravidão, mas não era essa escravidão negra africana. Belezinha? Além do fato do texto não fazer referência a esse aspecto sacerdotal da sociedade asteca. B. Igualitária e guerreira. A sociedade asteca, assim como outros povos indígenas da América, não era uma sociedade igualitária, era também uma sociedade hierarquizada. A diferença dela para algumas outras é que era possível sim você ter mobilidade social. Um bom guerreiro, por exemplo, que se destacasse, ele poderia ter, né, uma ascensão social. C. Hierarquizada e comunal, sendo dirigida por um Estado unificado e descentralizado que contava com um aparelho administrativo e militar. Bem, é curioso, né, como o item aí coloca um Estado unificado e descentralizado. O próprio item está se negando, beleza? Percebam que o Império Azteca ele não era um império unificado. Ele era um império formado por diferentes povos, olmecas, toltecas, mistecas. Lembram deles? Né? No entanto, eles não eram homogêneos. Todos esses povos, eles deviam sim, né, obediência e subordinação ao imperador azteca, beleza? Pagar tributos, no entanto, não era unificado, belezinha? E não era comunal também. Item D, hierarquizada e guerreira.
visto que o imperador era ao mesmo tempo o general do exército asteca e o líder religioso. Galera, olha só, mais uma vez, Itender fala que a sociedade asteca era hierarquizada e guerreira. Exatamente isso que o fragmento do texto acima ele destaca, quando ele começa falando dos guerreiros. Depois ele fala que algumas famílias são privilegiadas. Então vejam como essa sociedade asteca corresponde ao item D, ok? Por isso, alternativa D. E aí, gabaritou? Acertou 2, errou uma só? Parabéns, belezinha, galera? Vamos lá. Esse último item eu vou deixar para vocês resolverem sozinhos, belezinha? Resolvam aí com calma e depois confiram aí o gabarito que está logo a seguir. Dá uma pausa aí, faça A, B, C, D e E e depois confiram a sequência. Belezinha? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os maias. Mais uma vez, né? Lembremos-nos que na última aula nós falamos sobre diversos povos indígenas da América. Nós destacamos 3 povos pré-colombianos. Os astecas, que nós acabamos de estudar e até fazer alguns exercícios sobre eles. Agora nós vamos estudar sobre os maias e depois nós vamos falar sobre um poderoso império da América do Sul, o Império Inca. Beleza? Percebam que quando nós falamos dos maias e dos astecas, nós falamos de certa maneira dos povos mesoamericanos. Por quê, galera? Porque são povos e civilizações que desenvolveram na Mesoamérica, ou seja, na América do Meio. Lembram lá de Mesopotâmia? Belezinha? Perfeito. Bem, uma curiosidade sobre os maias, vejam aí nessa linha do tempo. Eles surgem mais ou menos ali por volta do século 4 a.C., 330 a.C., e por volta de 1400 depois de Cristo, nós temos aí o fim da civilização maia. Isso significa dizer que os maias eles não entraram em contato com os conquistadores espanhóis. Isso é curioso, ok? Nós já vamos falar sobre esses mistérios. Mas é importante destacar que esses povos eles já estavam praticamente em decadência ou desaparecidos quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas. Belezinha? Bem, o que nós temos para estudar sobre os maias? Mais uma vez, ó. Pelo menos 5 dimensões. Vamos lá? Política, sociedade, economia, cultura e religião. Belezinha? Não se esqueçam disso. São essas 5 dimensões desses povos, dessas sociedades que nós precisamos explorar. Vamos lá. Antes de mais nada, no entanto, é preciso destacar qual era a localização. Qual era a localização dos maias. Belezinha? A civilização maia ela surgiu na região de Yucatán. O que é Yucatán? Né? Yucatán seria essa península aí que eu destaquei logo abaixo. Percebam que está, sobretudo, uma parte do México, parte da Guatemala, boa parte da Guatemala, na verdade, parte de Belize, parte de El Salvador e Honduras também, ok? Então, percebam que os maias eles se desenvolveram nos atuais territórios da Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e México. Belezinha? Bem, importante destacar que eles existiram desde o século III e há um certo mistério aí se eles desapareceram no século XIV ou ao longo do século XV. De toda forma, percebam que é uma civilização bastante duradoura e que nos deixou diversos vestígios, diversas fontes históricas. Belezinha? Bem, a primeira característica que nós vamos estudar sobre os maias é a sua organização política. Olha só que interessante, diferente dos astecas, os maias eles não se organizavam em império.
Os maias se organizavam em cidades-estado. Quando nós estudamos lá a Mesopotâmia, nós também encontramos uma civilização bem antiga que se organizava em cidade-estado. Qual era? Ah, alguém falou aí, ó, cidade-estado, galera. Né? Lembrem-se lá dos sumérios, belezinha? Exatamente. Cidade-estado, portanto, eram cidades independentes entre si, ou seja, tinham governos, leis e costumes próprios. Mais uma vez, aqui, né, quando nós falamos dos maias, nós precisamos entender que essas cidades maias eram independentes, sim. Elas tinham governos, leis e costumes próprios, mas elas dialogavam entre si. Né? Lembre-se que eles são povos guerreiros também. No entanto, há uma certa relação entre essas cidades. Belezinha? Elas são independentes, mas eles rivalizam entre si e ao mesmo tempo estabelecem também relações sociais, políticas e religiosas. Dentre as principais cidades-estados maias se destacaram Copán, Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal e Palenque e Tikal. Beleza? Se vocês tiverem curiosidades, pesquisem sobre essas cidades-estados, porque há vários sítios arqueológicos. O bacana dos tempos de quarentena é que nós estamos explorando melhor esse universo chamado internet. E há vários museus virtuais, por exemplo, sobre esses povos indígenas. Confira, beleza? Eu mesmo já viajei em vários museus virtuais sobre esses povos. Belezinha? Bem, além dessa característica de cidades-estado, os maias eles se organizavam em teocracia hereditária. Mais uma vez, vejam que essa característica de teocracia aparece novamente. Por quê, galera? Porque teocracia é uma forma de governo em que envolve, mistura religião, política e a própria dimensão militar. Então, em uma teocracia hereditária como os astecas, como os maias, nós temos uma sociedade guerreira em que o chefe, o líder político, ele é ao mesmo tempo líder religioso e militar. Exatamente. Ok? Aí a gente tem um exemplo de um líder político, religioso e militar. Belezinha? Uma vez que o chefe político, o Hunak Seel, ou Halash Huinik, como ele era chamado, ele era visto pelo seu próprio povo como representante dos deuses. Mais uma vez, se o chefe político, religioso e militar ele é visto como representante do Deus na Terra, galera, quem vai questionar esse chefe, esse líder? Ninguém vai ter essa ousadia, beleza? Então percebam que são cidades-estados centralizadas na figura desse chefe político com um caráter teocrático, beleza? Mais uma vez, lembre-se lá das cidades-estados sumérios, onde você tinha o Patesi, o chefe político, religioso e militar. Olha que interessante. Algumas semelhanças, apesar de espaços geográficos diferentes e tempos históricos diferentes. Como a história é linda, não é mesmo? Portanto, esse chefe político era extremamente guerreiro, né? Uma das características mais importantes desses povos. Belezinha? Além disso, quando nós falamos da sociedade maia, nós temos uma sociedade aí bem hierarquizada também. Vejam e percebam que é mais uma característica em comum. Essa sociedade maia hierarquizada, desigual, ela é marcada, caracterizada por ter o seu chefe político e religioso, o seu líder político e religioso e militar lá no topo, no caso aí onde a gente vê o Alash Uinik. Logo abaixo desse chefe político nós temos sacerdotes, aqueles que vão cuidar da dimensão religiosa, aqueles que vão ser responsáveis, por exemplo, dos sacrifícios humanos. Os maias também sacrificavam humanos em alguns rituais religiosos, ok? Além dos sacerdotes, nós temos os nobres, que são aqueles que vão ajudar o chefe político e militar e religioso a cuidar dessa sociedade, a cuidar dessa cidade-estado, ok?
Além deles, nós temos os comuns, que são os artesãos, são os comerciantes e, por último, os escravos. Mais uma vez, quando nós falamos de escravos em sociedades guerreiras, nós estamos falando de povos que acabam sendo subjugados, povos que acabam perdendo em guerras, em alguns conflitos e passam a ser escravizados, ok? Não há, nesse momento nas Américas, a escravidão negro-africana. Nós veremos que há uma prática dos portugueses e depois de outros europeus como os espanhóis. Belezinha? Não se esqueçam disso. Então, dito isso, nós podemos simplificar essa sociedade maia, sociedade hierarquizada, desigual e hierarquizada, da seguinte maneira. Acima ali nós temos o chefe, no topo, não é mesmo? Abaixo, nobres, sacerdotes, artesãos, trabalhadores livres, como comerciantes, por exemplo, e agricultores camponeses, e na base, de fato, escravos, ok? Não se preocupem nas diferenças dessas duas pirâmides, mas só para vocês perceberem que ela é de fato hierarquizada, né, e que nós temos aí uma diversidade sobre o estudo dessa sociedade maia. O mais importante é nós entendermos que ela é similar, é semelhante à Azteca. Na Azteca nós também tínhamos os nobres, os sacerdotes, os artesãos, os trabalhadores livres, os agricultores, camponeses, por exemplo, e na base os escravos também. Belezinha? Percebam que há várias semelhanças entre esses povos e também há várias diferenças. Belezinha? Bem, então, quando nós falamos de sociedade, para finalizar essa dimensão social dos maias, percebam que a zona urbana era habitada apenas pelos nobres, pela família real, sacerdotes, que eram responsáveis pelos cultos e conhecimentos, chefes militares e administradores do império. São aqueles que cobravam os impostos. Belezinha? Além disso, os camponeses, que eram a base da sociedade, artesão e trabalhadores urbanos, eles faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. Percebam como que, quando nós estudamos essas distintas sociedades, distintas civilizações, nós muitas vezes nos deparamos com sociedades altamente hierarquizadas em que um grupo muito pequeno está no topo da sociedade e mantém uma série de privilégios, enquanto uma boa parcela da população é responsável pelo pagamento dos tributos, é responsável pelo trabalho. Beleza? Então, observem essas questões, porque vai ser um dos motivos pelos quais esses camponeses, esses trabalhadores, eles se revoltam. É uma das hipóteses, inclusive, para o desaparecimento dos maias. Ok? O grande mistério aí, acabei de antecipar, não é mesmo? Quando nós falamos sobre o desaparecimento da civilização maia, nós temos pelo menos 3 grandes hipóteses. É interessante observar que a civilização maia, mesmo organizada em cidades-estados, há uma estimativa de que ela tenha alcançado 2 milhões de habitantes quando os espanhóis chegaram aqui no século XVI. Olha só que interessante, não é mesmo? Mas lembre-se, quando os espanhóis chegam aqui, na verdade, a civilização já está em decadência, já praticamente desaparecida, né? Essa estimativa ela é bastante questionada, mas de toda forma, quando nós falamos de descendentes dos maias, nós podemos fazer essas estimativas. Então, ainda hoje na região do México, na região da Guatemala, por exemplo, nós temos diversos povos indígenas que são considerados descendentes dos maias, ok? Mas estes maias que nós estamos falando aqui, dos povos pré-colombianos, eles de fato desapareceram, ok? Temos algumas hipóteses. Quais são elas? A primeira delas é que houve vários desastres naturais, como epidemias, doenças, não é mesmo? Nós sabemos bem disso. Secas prolongadas e inundações que fizeram com que diversos povos sofressem, né, com isso, não tivessem alimentos suficientes para garantir a sua sobrevivência. E uma outra teoria, uma outra hipótese mais aceita, é que houve várias crises causadas pelos seres humanos. Por um lado, tanto invasões violentas, quanto conflitos e levantes populares entre essas diferentes tribos.
Então, uma vez que não havia uma centralização dessa civilização, desses povos maias, houve diversas guerras e conflitos entre eles. Então, na verdade, é que meio que cada um se matou, não é mesmo? Um matou o outro. Olha só que hipótese bem plausível, uma vez que eles eram povos guerreiros. Eram povos guerreiros e rivais entre si, não nos esqueçamos disso. Ok? De toda forma, apesar de não sabermos ao certo o que causou o desaparecimento dessa importante civilização para a nossa história americana, há, de fato, algumas explicações, algumas possíveis explicações. Ok? Bem, dito isso, nós precisamos destacar o caráter econômico dessa civilização. Galerinha, a economia maia era baseada na agricultura, principalmente no milho, feijão e tubérculos. Além disso, tem técnicas de irrigação do solo bem avançadas para aquele momento e, além da agricultura, eles também praticavam comércio de mercadorias com povos vizinhos e no interior do império. Mas percebam que, de fato, a base da economia maia era o bom milho, seja cozido, seja assado ou até mesmo na forma de farinha. Belezinha? Quem gosta aí de milho? Lembre-se dos maias. Quanto à agricultura, eles tinham uma técnica bastante utilizada por outros povos indígenas, até mesmo alguns povos quilombolas do Brasil, a famosa coivara. A coivara, como vocês podem observar aí na imagem que eu coloquei para vocês, é uma espécie de uma queimada controlada. A partir dessa queimada, eles utilizavam aquela matéria orgânica ali da combustão para o cultivo de determinados alimentos. Ok? Então percebam que a coivara era uma das técnicas dos maias. Ok? Eles utilizavam essas espécies de queimadas controladas para realizarem determinadas áreas de cultivo. De toda forma, a base da economia dos maias era a agricultura. Quando nós falamos de religião e cultura, aí é um universo super curioso. Assim como os astecas, os maias eram politeístas. Mais uma vez essa palavrinha, politeístas. O que são? Exatamente, povos que acreditavam em diversos deuses, ok? Vários deuses ligados à natureza. Belezinha? Então, além do caráter politeísta, de acreditar em vários deuses, eles também realizavam sacrifícios humanos, como eu falei para vocês. Então, um dos maiores prestígios dos quais o chefe político maia usufruía era uma grande captura de guerreiros de tribos rivais em guerra para serem levados ao sacrifício nas grandes pirâmides que eles construíam. Ok? E daí é interessante, observem que pirâmides eram construídas especificamente para esse tipo de sacrifício. Olha só que interessante. Assim como era um grande prestígio desse chefe político, religioso e militar sacrificar guerreiros rivais. Olha só, mais um indício daquela hipótese que nós acabamos de discutir. Beleza? Vejam que era honroso para eles sacrificarem, em homenagem aos seus deuses, guerreiros de uma tribo rival, por exemplo. De forma geral, os guerreiros sacrificados eles eram oferecidos aos deuses maias em troca de portentos às cidades e da garantia de novos ciclos de plantio, colheita e caça. Percebam que era uma forma de homenagear os seus deuses. Belezinha? Mais uma vez, assim como os astecas, sacrifícios humanos. Bem, outras dimensões extremamente interessantes que a gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre os saberes e técnicas dos maias. Eles são bem interessantes nesses elementos culturais. Por quê? Porque eles desenvolveram bastante conhecimentos, saberes e técnicas na arquitetura, na matemática, na engenharia, na astronomia, assim como diversas outras civilizações da Europa, por exemplo. Sim, povos indígenas da América, grandes civilizações americanas que desenvolveram grandes conhecimentos, grandes saberes, grandes técnicas
na área da arquitetura, na área da matemática, na área da engenharia e astronomia. Como que eu posso comprovar isso? Olha aí, ó. Olha o desenho da pirâmide, por exemplo. Veja os elementos geométricos em destaque, né? Olha o elemento da arquitetura. Belezinha? Percebam que os maias, eles, assim como os astecas e os incas, eles nos deixaram um grande legado cultural. E felizmente nós temos vários sítios arqueológicos para visitar, ok? A astronomia, por exemplo, eu destaquei aí o Observatório El Caracol. Por quê? Porque tem nessa construção aí, nesse sítio arqueológico, tem um edifício, né, que funcionava como observatório de astronomia bem avançada para os maias, e nesse edifício tem uma escadaria espiral lá em cima, não sei se dá para vocês verem ali tem um formato espiral, ok? Por isso que é chamado Observatório El Caracol. Belezinha? Percebam que a astronomia era extremamente avançada e era o que tinha uma grande influência nas suas visões religiosas, por exemplo. E quanto a outra grande herança cultural dos maias é em relação ao calendário maia. E isso, sobrevivemos a 2012, lembram lá? Né? 2012, uma profecia maia que o mundo iria acabar. Não, galera. O que acontece? Os maias, eles possuíam 2 calendários e utilizavam os dois simultaneamente. Um deles era o calendário religioso e festivo de dias divididos em 13 grupos, e o outro era um calendário solar formado de 365 dias, assim como o nosso. Olha só que interessante. Esse calendário de 365 dias era dividido em 18 grupos de 20 dias mais 5 adicionais. Belezinha? A cada 52 anos, esses calendários se reencontravam no mesmo ponto de partida. Um aspecto interessante a ser ressaltado aqui é que os maias eles tinham uma visão cíclica do tempo, ou seja, né, a cada 52 anos esses calendários eles se reencontravam, como se fosse um recomeço do tempo. 2012, por exemplo, era um recomeço de uma nova era. Bem, como de praxis, de tradição do professor, né, eu fiz mais uma vez um quadrinho comparativo sintético aí, com algumas características resumidas para vocês. Sugestão? Copie isso aí no seu caderno, beleza? Vai ajudar bastante aí na hora de revisar o conteúdo. Mais uma vez, né, algumas imagens desse interessante povo das Américas. Galerinha, agora nós precisamos testar os nossos conhecimentos. Belezinha? Eu vou, mais uma vez, deixar aqui disponível para vocês os exercícios para nós resolvermos depois. Muito obrigado. Bons estudos, se cuidem, belezinha? Abração, tchau, tchau.